Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu venho por um dia a mais fazer a leitura das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento, hoje nós vamos ler o capítulo de número 8 e 9 de Êxodo. No vídeo acima faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 17, do versículo de número 14 até o capítulo de número 18, no versículo de número 14. Desde já eu quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas compartilhada do Facebook, compartilhe essa página e compartilhe todos os vídeos da página, convide seus amigos na opção que tem na própria página Escrituras Sagradas compartilhada, que está escrito assim, convide seus amigos. Seleciona lá, nessa opção, seleciona todos os seus amigos e envia o convite. Assim como estou sendo abençoado, você também está sendo abençoado, vamos abençoar também outras vidas em nome de Jesus. Tá, vamos iniciar então a leitura. Êxodo, capítulo de número 8 e 9. A segunda praga, capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ao faraó e dize-lhes, assim diz o Senhor, deixar ir o meu povo para que me sirva, e se recusarás deixá-lo ir, eis que farei com rãs todos os teus termos, e o rio criarás rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram saber, assim como os seus encantamentos, para produzir piolhos. Mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Versículo de número 20. A quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá
que ele sairá às águas. Vai e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre as tuas casas. Então as casas dos egípcios encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. Então vieram grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó e sobre as casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou infestada destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nosso sacrifício diante dos olhos dos egípcios, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de diante de ti e orarei ao Senhor para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Quinta praga, capítulo de número 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai ao Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou verificar e viu que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. A sexta praga, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tomará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés.
Versículo 13. Advertência de Deus. Advertência de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto, te mantive, para que mostrar meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não deixares ir? Versículo 18, a sétima praga. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva também fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. Então eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, então estendeu as suas mãos ao Senhor e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Êxodo, capítulo de número 8, capítulo de número 9. Acompanhe agora o vídeo acima, a leitura do Evangelho escrito por Mateus, do capítulo de número 17 e o versículo 14, até o capítulo de número 18, no versículo de número 14. Em nome de Jesus, acompanhe.